maravilhosa! Eu tô aqui hoje pra gente dar início à nossa segunda jornada sobre esse cérebro lindo e maravilhoso que a gente tem e que faz as nossas escolhas financeiras todos os dias. Então, muito provavelmente você não tá chegando aqui hoje de paraquedas, você já assistiu aos meus vídeos anteriores, né? A gente passou por uma jornada falando sobre psicologia financeira, onde a gente conversou muito sobre como o nosso cérebro cria as nossas crenças, as nossas memórias, como ele armazena isso tudo e como a gente toma decisão ao longo da nossa vida baseado naquilo que a gente aprendeu lá na nossa infância. E para você que não me conhece ainda, eu sou a Naitri Brant, eu sou educadora e estrategista financeira e eu trabalho com finanças desde 2009, à frente de grandes empresas, criando estratégias financeiras para que aumentasse o faturamento, para que elas prosperassem cada vez mais. E durante a pandemia, eu escolhi trabalhar com mulheres que escolhem empreender. Então, olha que maravilhoso. Tudo que eu te ensino aqui nas nossas jornadas pelo YouTube é para você aplicar na sua vida pessoal e no seu negócio. Por quê? Não existe um negócio bem estruturado financeiramente, próspero, se a dona dele não tem as finanças pessoais organizadas. E eu já cansei de falar isso, mas eu vou sempre repetir para você entender que quando você não estrutura suas finanças pessoais, quando você não decide ter um prolabore, quando você não separa suas contas financeiras, dinheiro da empresa do seu dinheiro, você vive saqueando o caixa da sua empresa. E aí todas as vezes que você quer crescer, dá ruim porque você não tem dinheiro para poder investir. Isso é muito sério, maravilhosa. Então vamos lá, comigo aqui você vai aprender como organizar o seu negócio, como estruturar as suas finanças pessoais, como fazer planejamento, como transformar a sua mentalidade e como construir um negócio que é sustentável, ou seja, que ele te traz prosperidade, que ele te traz dinheiro, mas que ele te permite usufruir das suas conquistas, que ele te proporciona ter tempo de qualidade para gastar com você, para ficar mais tempo com seus filhos, né? Com a sua família, com seus amigos, enfim, da forma da qual você escolher. Na jornada anterior, a gente conversou muito sobre a nossa mentalidade e eu usei como pano de fundo um livro chamado A Mente Acima do Dinheiro, porque eram de dois escritores, pais e filhos, que eram pioneiros da psicologia financeira. Então, dentro das minhas especializações, existe uma especialização que chama Finanças Comportamentais e ela me faz entender como a sua cabeça funciona, como você faz as suas escolhas financeiras, por que você faz as suas escolhas financeiras e como que eu posso te ensinar a fazer escolhas financeiras muito mais assertivas e coerentes com o seu propósito, com seus desejos, com os sonhos que você quer realizar. E nessa segunda jornada eu estou trazendo Mais Esperto que o Diabo, um autor que também é best-seller, que já vendeu milhares de livros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E vocês vão entender que ele também vai falar sobre psicologia. Então, olha só a importância de você entender como que a sua mente funciona, como que os seus pensamentos, as suas emoções, elas controlam a sua tomada de decisão. O propósito do autor é ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial, desvendando as armadilhas mentais que homens e mulheres criam para si mesmas, sabotando sua própria liberdade. Então ele vai falar muito sobre, para quem deseja ser mais esperta que os seus medos, mais esperta que as suas limitações, mais esperta que os seus problemas. E ele propõe criar um manual para que a gente entenda como a gente pode ter sucesso nas nossas escolhas financeiras, nos nossos empreendimentos e na nossa vida. E lá no iniciozinho, ele deixa bem claro pra gente que este é um livro que vai falar sobre psicologia. Então, assim como na jornada anterior eu estruturei cada aula
baseada em um capítulo do livro, nesse aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, cada capítulo vai virar um aulão aqui para que você entenda sobre a perspectiva do autor, o que é importante a gente observar se a gente quer prosperar financeiramente. Eu não leio o livro com você, salvo alguns pedacinhos que eu entendo que eles são importantes, mas o meu papel aqui é chamar a sua atenção, clarear alguns momentos para que eu te coloque em lugares de se provocar, para que você entenda que existem formas diferentes de tomar decisão do que você tem feito ultimamente, ok? E para a gente poder contextualizar aqui, no primeiro capítulo, o autor, né, ele vai ter um encontro com uma pessoa e eles vão começar um diálogo. E é importante a gente entender que quando o autor teve esse encontro com essa pessoa, ele tinha por volta de 25 anos e o empresário do qual ele começou essa entrevista tinha por volta dos 75 anos. Então eles têm aí uma diferença de 50 anos, né, uma quebra de gerações, e ele vai atrás de uma pessoa que é muito experiente no que faz, muito bem sucedida, porque o primeiro objetivo dele é identificar quais são as causas do fracasso e do sucesso. E para isso ele entende que ele vai começar entrevistando empresários que são considerados empresários de sucesso na época onde ele começa a pesquisa desse livro. E aí é importante a gente entender que esse empresário que ele entrevista no primeiro capítulo, ele é o empresário do setor siderúrgico, né? Então ele tinha empresa de aço. Ele era filantropo, ele foi fundador de uma faculdade, ele era um imigrante escocês, mas que se naturalizou americano. Ele era de uma origem pobre, né? E no início aqui, quando a gente vai ler sobre a biografia de quem é esse empresário, ele era catador de carretéis de linha, né? Então aqui no Brasil a gente tem a figura dos catadores de lata, seria mais ou menos isso, e aí ele foi passando por grandes experiências na vida dele até que ele entrou num processo de criar a sua própria siderúrgica lá no início do século, e ele prosperou nisso. Então é interessante a gente entender isso, por quê? Porque o autor do livro, hoje falecido, mas na época que ele começou a escrever esse livro, a época que ele começou a fazer as entrevistas para escrever esse livro, ele tinha apenas 25 anos. Então o que ele fez? Vou procurar alguém que já passou pelos caminhos que eu gostaria de passar para eu descobrir o que é essa tal de jornada do sucesso, como as pessoas ganham a vida, né, e têm sucesso financeiro, como que elas prosperam, como que elas constroem o negócio. E o que esse cara, o que esse empreendedor super experiente propôs para ele? Primeiro, ele disse que se ele quisesse mesmo entender como ter sucesso nos negócios, na vida e prosperar, ele não deveria entrevistar apenas as pessoas que são consideradas pessoas de sucesso, mas que ele deveria principalmente entrevistar as pessoas que são consideradas fracassadas. Porque do ponto de vista do empresário que ele entrevistou, era muito mais importante e ele aprenderia muito mais como ser bem-sucedido com as pessoas que fracassaram do que com as pessoas de sucesso. A primeira chamada que eu quero trazer aqui para você é que esse empresário, quando faz a proposta para ele, de que ele ia ter que fazer várias entrevistas para poder entender e mapear exatamente o que ele queria entender como seriam os princípios do sucesso, ele diz o seguinte para o autor do livro: o trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço, durante o qual aquele que topar, né, fazer essas entrevistas durante todo esse tempo, terá que ganhar a vida com uma outra fonte de renda. Porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início. Então ele fala que você pode até ficar famoso pós-morte ou então durante a sua vida, mas que isso não iria manter as suas necessidades básicas e nem aquilo que você quisesse do ponto de vista financeiro. E por que eu quero chamar a atenção para isso aqui? Algumas de vocês me perguntam muito sobre renda extra, né? Sobre fazer renda extra para prosperar, sobre ter vários trabalhos. E a gente vive numa sociedade que preza que a gente tem que ser focada, que a gente não pode ser multitarefas, que a gente não pode ter vários dons e trabalhar esses dons
todos ao mesmo tempo. Então, se a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa ter um foco e ser uma única coisa. Só que aqui ele faz uma chamada extremamente importante, e é uma coisa que às vezes eu converso com você lá pelo meu Instagram, que é o seguinte: quando a gente escolhe um dom, né? Eu tenho um dom, eu quero colocar esse dom no mundo, eu quero viver dele, eu quero trabalhar dele. Às vezes, no início do meu processo, pode ser que eu tenha dificuldade de monetizar isso. E tá tudo bem, não tem nada de errado se você escolher fazer uma renda extra de um outro dom que você faz sentido para você, para que isso te banque até que você consiga se reorganizar e estruturar a sua carreira para que você viva a partir dela, que é um dos exemplos que esse diálogo do primeiro capítulo traz. A segunda situação é que se você tem diversos talentos e você precisa se nutrir através deles, tá tudo bem de novo que você expanda o seu negócio para várias áreas. Então, pode ser que eu ame cozinhar e o meu negócio, que é ensinar finanças, não tem nada a ver com cozinha. Mas se isso me nutre, se isso trabalha a minha criatividade, se isso me reenergiza para eu estar dando as minhas aulas, seria extremamente coerente que eu mantivesse meu hobby. E tá tudo bem se eu topasse monetizar o meu hobby e ter duas fontes de entrada financeira. Não tem nada de errado nisso. Isso não significa perder o foco, combinado? Então, essa é a primeira chamada que eu quero fazer aqui para você. É uma coisa que eu escuto muito, que sempre chega a caixinha lá no meu Instagram, sobre as mulheres me perguntando o que eu acho delas fazerem uma renda extra, se eu entendo que dá para conciliar as duas coisas juntos, se isso é uma perda de foco. Então aqui eu trouxe para você não só o meu ponto de vista, mas como ponto de vista do diálogo entre um empresário extremamente bem-sucedido e alguém que estaria iniciando a sua carreira no ato de empreender. Primeira coisa que eu vou te pedir antes da gente continuar esse diálogo: tá curtindo a nossa aula? Então não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para você toda terça-feira saber que eu tô aqui entregando um conteúdo novo para você. Se você tem outras amigas que são empreendedoras, compartilha esse vídeo com elas. O que é interessante a gente pensar? O ponto principal do diálogo de uma pessoa experiente com uma pessoa que está iniciando é que, na grande maioria das vezes, a gente tende a aprender mais observando as adversidades e os fracassos alheios do que observando os sucessos alheios, tá? E eu tenho para mim que essa talvez seja uma das fórmulas do sucesso que o livro vai desenvolver aqui junto com a gente. Ele vai falar muito sobre os hábitos. As pessoas que são consideradas pessoas de fracasso, elas começam a empreender, elas vão realizando coisas e aí de repente elas fracassam. E aí para que elas saiam desse looping, elas precisam mudar os seus hábitos de forma radical, mudar as suas formas de pensar, as suas estratégias. E elas saem daquele lugar de fracasso e começam a prosperar, começam a criar coisas e vão se transformar em pessoas de sucesso. Então, primeira chamada aqui é com relação aos nossos hábitos, né? Muito provavelmente os hábitos que te trouxeram até aqui podem não ser suficientes para te levar para o próximo nível de vida que você deseja construir. Então você vai precisar começar a rever os seus hábitos, né? Então, dentro do seu empreender, como funciona a sua rotina de trabalho, como funciona a sua rotina de nutrição pessoal, quais são os seus momentos de ócio, se você se permite descansar, quais são as suas metas, os seus objetivos, o que você deseja para a sua vida e para o seu negócio, como que você estrutura isso, como que você planeja isso. Nesse momento, papel, caneta na mão e já começa a pensar aí nos seus hábitos e aqueles hábitos que você deveria reforçar para conquistar as coisas que você quer e aqueles hábitos que talvez sejam necessários que você os substitua, tá? Fracasso, né? Na realidade, nada mais é do que a oportunidade para elaborar um novo plano ou um novo objetivo. E ele parte do princípio que toda pessoa que fracassa,
ela vai ter que parar o que ela está fazendo e se forçar a pensar naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela fez até aquele momento, estruturar, organizar os seus pensamentos para que ela comece de fato uma vida nova. Então é isso que ele quer dizer, não é que ele... E olha a sabedoria dele, ele não quer te dizer que você vai aprender muito mais quando você der errado do que quando você der certo. Não é isso que ele está trazendo aqui. A sabedoria dele é justamente você observar, olhar, conhecer quais foram os passos que uma pessoa fracassada deu dentro dos seus negócios, justamente para que você aprenda com os erros dela, para que você não tenha necessidade de passar por esses erros de novo, e aí que você possa aplicar os ensinamentos que você aprendeu com essa pessoa que errou, para que você não erre, para que você prospere no seu negócio. Então, olha o tamanho dessa sabedoria. No fundo, ele está ensinando para o autor do livro como é que ele vai descobrir a fórmula do sucesso. E ele quer deixar claro que o nosso nível de aprendizado é tão potente que eu não tenho a necessidade de passar por uma experiência específica, mas que eu posso sim aprender com quem está ao meu entorno, se eu aprender a observar, se eu aprender a perguntar, se eu aprender a questionar, se eu começar a estudar, biografias de pessoas que deram certo, mas que com certeza tiveram vários momentos de fracasso ao longo da sua vida, ok? Então, o autor topa, ele fala, vou fazer isso. Então, se eu vou fazer isso, como que eu vou me organizar para financeiramente eu poder me manter, sendo que passar décadas fazendo essa pesquisa não vai me trazer remuneração financeira. Então, ele conta pra gente que ele analisou mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de fracassados e mais de 500 pessoas que eram classificadas como bem-sucedidas. Olha a discrepância, 25 mil pessoas que deram errado versus 500 pessoas que deram certo. E aí, ao longo dessa jornada, ele vai trazer pra gente o que é dar errado, o que é dar certo, quais são os passos, que fizeram com que algumas pessoas fracassassem, quais são os passos que fizeram com que algumas pessoas prosperassem dentro dos negócios, e a gente vai aprender isso aqui. E aí, o grande objetivo dele, que é um dos objetivos concluídos, é que ele vai organizar ao longo dessas entrevistas 17 passos de sucesso e 30 coisas para não fazer se você quiser ter sucesso e prosperar dentro do seu negócio, na sua vida. Depois de passar por todas essas possibilidades, por vários empreendimentos, e ganhar dinheiro e falir, ganhar dinheiro e falir, ele tem a seguinte percepção sobre ele. Novamente, o meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Eu procurava pela felicidade, mas ainda não a tinha encontrado. Então aqui eu vou fazer um paralelo na jornada anterior, quando a gente falou sobre o livro A Mente Acima do Dinheiro. Então, quando a gente fala sobre os nossos traumas financeiros, como a gente fala sobre os nossos distúrbios financeiros, a gente costuma criar mecanismos para tapar buracos em busca dessa tal felicidade. Então, às vezes, eu posso desenvolver um mecanismo de vício, Tem alguma coisa que eu quero muito, algum trauma que foi criado na minha infância que eu ainda não consegui compreender, que aquilo tá virando um buraco dentro de mim. Eu tenho uma necessidade muito grande de tapar esse buraco e eu saio fazendo várias coisas na esperança de que isso resolva o meu problema e que eu encontre a tão dita felicidade e que esses espaços sejam preenchidos. E aí o autor traz aqui que ele fazia isso através do dinheiro. Então ele vai carregar o preceito de que quanto mais dinheiro, mais feliz eu sou. E ele vai ver ao longo da jornada dele que o dinheiro não está fazendo ele uma pessoa feliz. Muito provavelmente porque ele tinha questões, e a gente vai entender isso ao longo do livro, que eram mais importantes para ele. E aqui eu não estou falando que dinheiro não é importante. A gente precisa de dinheiro para poder viver. A gente está num mundo onde tudo depende do dinheiro. Morar, comer, vestir, estudar, viajar, passear, enfim. E não é isso que o autor está querendo trazer aqui.
O que ele está dizendo é que ele estava em busca de uma felicidade que ele ainda não sabia qual era e que ele depositava essa felicidade no dinheiro. Então ele criava um empreendimento, ele trabalhava, ele era bem-sucedido, ele ganhava muito dinheiro e quando ele estava no topo ele entendia assim, não é isso que vai me deixar feliz. E aí ele começava do zero nessa loucura de tentar encontrar a sua felicidade. E ele fala que em uma dessas crises, né, foi a primeira vez que ele se viu sem recurso nenhum. E aqui eu quero fazer uma chamada para você que durante esse capítulo ele vai trazer 2 situações de medo. E todas as 2 vezes que ele passa por medo, eu quero que você observe como o cérebro reptiliano dele entra em ação. Porque, vamos lá, se você não assistiu os vídeos, né, da série anterior, eu preciso que você entenda o seguinte. Se a gente partir do princípio que o nosso cérebro é um cérebro trino, ele é composto pelo nosso cérebro reptiliano, que é responsável pela nossa sobrevivência. Então aqui eu vou correr, fugir ou atacar. Aí depois ele vai ter o cérebro límbico, que é responsável por armazenar as nossas emoções. E depois ele vai ter o neocórtex, que é responsável por tomar decisões de forma consciente, analisar os prós e os contras e ajudar a gente a fazer uma escolha mais coerente, tá? Então você vai observar que nas 2 vezes onde ele vai entrar em contato com o medo, o neocórtex, né, que eu costumo chamar de cientista, que é quem é responsável por tomar as decisões de forma coerente, ele simplesmente perde o controle e quem entra em ação é o cérebro reptiliano dele. E aí ele diz o seguinte: sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Esse é um dos pontos do nosso cérebro reptiliano. Eu fico com tanta dúvida, com tanto medo de agir, com tanta insegurança que eu faço o que? Eu finjo morto. Então eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tô paralisada. Então quando eu não tomo decisão nenhuma, quando eu me transformo em uma pessoa indecisa, a minha vida paralisa. Eu não tenho movimento, eu afasto a prosperidade, eu afasto a abundância, eu afasto as pessoas de mim, eu começo a entrar num lugar onde tudo é ruim, tudo é difícil e eu não consigo tomar decisão. Eu nunca sei se eu gravo um vídeo, se eu faço um post, se eu ofereço um produto, se eu faço uma renda extra. Eu não tomo atitude nenhuma, eu não topo nem testar para poder validar se aquilo dá certo ou errado. E esse é um dos piores lugares para a gente estar. Quando a sua carga de estresse, ela fica gigante, você aumenta a sua carga emocional, você aumenta o seu estresse, aumenta o seu medo, seu desespero, sua ansiedade. Você está tão agoniada que você não sabe o que fazer, você simplesmente perde a capacidade de analisar o território, de analisar as oportunidades, de entender os prós e os contras para que você tome uma decisão. Pode até ser que não seja a melhor decisão naquele momento, mas vai ser uma decisão que vai te colocar em movimento, que você vai experimentar e vai poder lidar com aquela situação para poder entender se você continua investindo energia ali ou se você faz uma escolha diferente. Mas quando você se paralisa, né, e fica indecisa perante a vida, perante os negócios, perante as suas finanças, você não evolui, ok? Todos os momentos de indecisão, onde o medo é muito grande, onde o nível de estresse e ansiedade é muito grande, onde a carga emocional está muito grande, o que que faz? O cientista, né, que é o neocórtex, que é a parte capaz de tomar decisões com base no prós e o contra, ela é tomada pelo crocodilo, que é a parte reptiliana, e que congela o seu cérebro que você não sabe o que fazer. E aí, quando ele decide sair do lugar de indecisão e tomar uma decisão, ele deixa muito claro para mim que ele consegue organizar os pensamentos, planejar para poder agir. Eu escuto de algumas das mulheres que eu atendo que elas não conseguem planejar, que elas não conseguem organizar as finanças, que elas não sabem planejar, que elas não conseguem pensar a longo prazo, que elas não sabem como a empresa dela vai estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Elas estão executando o tempo todo, fazendo ações sem parar para entender por que elas estão fazendo aquilo, onde que essa ação vai levar elas, qual que é o resultado que essa ação vai trazer para elas, e onde é que elas vão chegar dentro da carreira
dentro do negócio delas e dentro da vida pessoal fazendo aquilo que elas estão fazendo. Elas não têm a capacidade de parar para olhar para trás e entender, validar as ações que elas fizeram ou entender que precisa corrigir uma rota e aquilo precisa ser melhorado para o próximo tempo. Por quê? A gente vive numa sociedade que preza pela produtividade. Então a gente precisa ser produtivo, a gente precisa estar em ação o tempo todo, a gente precisa estar em movimento o tempo todo. E vocês vão entender que nem sempre velocidade vai levar a gente mais rápido para o lugar onde a gente quer. Por quê? Ah, Naitra, é perda de tempo. Planejar, eu não posso organizar, não posso perder meu tempo usando post-it, grifando, fazendo anotação. Não, eu tenho que sair fazendo. Só que quem sai fazendo, qualquer caminho que passar na frente está sendo suficiente. Você deixa de ser protagonista da sua história, você deixa de controlar os seus passos e controlar os seus resultados, porque você não sabe nem quais são os resultados que você deseja. Então, essa é uma chamada extremamente importante. Todas as vezes que ele sai do processo de indecisão, que ele dá um pare lá para o cérebro dele, reptiliano, e ele baixa a carga mental, diminui o estresse, ele cria a possibilidade dele organizar os pensamentos, planejar os próximos passos, entender quais são os objetivos que ele quer construir e como é que ele vai fazer para chegar nesse lugar. Então, nesse momento, eu quero que você entenda que a ordem é organizar, planejar, agir e revisar. Se você atropela isso tudo e se você só está agindo, sinto lhe dizer que você não está ganhando tempo. Pelo contrário, você está perdendo tempo e a sua sensação é de que você roda em volta do rabo e nunca consegue prosperar financeiramente. Nada e morre na praia. Trabalha e não faz o suficiente para pagar as contas. Isso está acontecendo aí com você? Se isso está acontecendo com você, é um grande sinal de que você não para se organizar, para planejar e você nem revisa suas ações. A única coisa que você está fazendo é agir no impulso. Muito provavelmente baseada no medo, na escassez, na insegurança, sem saber se vai ter dinheiro para poder pagar os boletos, sem saber como que você vai pagar a escola da filha, como que você vai pagar o seu aluguel. E aí nesse impulso, nesse medo, nessa escassez, a única coisa que você faz é agir sem planejamento, sem estrutura, sem saber para onde você está indo e no final das contas você não chega a lugar nenhum. Tá curtindo? Tá fazendo sentido para você? Então, se tá fazendo sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda para uma amiga sua. Tem uma situação que o autor traz aqui pra gente, que ele vai chamar de feitiço. É quando ele começa a escutar a sua intuição. Então, a princípio, ele não sabe o que é isso. Ele traz o nome de feitiço, que é como se ele escutasse vozes, né? Como se ele fosse comandado, ordenado a fazer coisas por vozes. E ao mesmo tempo, cada vez que ele escuta essa vozinha, ele que lhe demanda, né, faça alguma coisa, ele automaticamente se questiona, tipo, traz a voz da razão e começa a questionar aquilo. Mas será mesmo que é para eu fazer isso? Por que eu deveria fazer isso, né? E aí ele tenta achar álibis, tenta construir álibis e justificativas para que ele deixe de escutar o feitiço e escute a razão. E essa é uma chamada que eu quero trazer aqui para você, porque nós, enquanto mulheres, somos extremamente criativas e intuitivas, desde que você esteja respeitando os seus processos de nutrição, fazendo as suas pausas, respeitando os seus processos criativos e se permitindo escutar com o seu coração, que seria essa voz da intuição. Então, muitas vezes a gente pergunta algumas coisas para nós mesmas e aí a gente começa a observar as respostas e vem processos muito intuitivos do que eu deveria fazer. Às vezes eu sigo nesse processo intuitivo, começo a colher alguma coisa e de repente a voz da razão começa a me questionar. Mas ninguém faz assim, por que eu tô fazendo assim? Eu não deveria fazer assim, se eu continuasse fazendo assim isso vai dar errado.
E eu queria dizer para você, bonita, que é uma expressão que a gente usa muito no yoga, né, para os praticantes de yoga, é que a mente mente. O que significa isso? Exatamente o que o autor traz. Todas as vezes que você escutar a voz da sua intuição, automaticamente a sua mente, por medo, por receio, ela vai tentar te convencer, ela vai criar álibis, ela vai criar histórias para que você desacredite na sua intuição, para que você siga a sua razão e aí você volte para aquilo que a sua mente está acostumada com que você faça, mas que está te levando a ter resultados que não são satisfatórios para você. Então ele não vai fazer essa chamada uma única vez sobre a importância de se escutar a intuição, de tirar às vezes o pé do controle e de se permitir fazer coisas que são diferentes e aparentemente muito diferentes do que quem está à sua volta está fazendo. Então observe isso. Quais são as suas vozes intuitivas que vêm de dentro de você e quais são as historinhas que a sua mente está construindo para te convencer a continuar fazendo a mesma coisa, a seguindo o mesmo padrão. Por que ele traz isso? Porque ele vai lá fazendo as entrevistas dele e aí ele entende que ele já terminou o trabalho, que ele já conseguiu identificar ali quais eram os 17 passos para o sucesso e ele decide que ele vai retomar, né, as atividades anteriores. Então ele quer voltar para o jogo, ele quer empreender novamente. A voz da intuição dele, que ele, aqui no início ele vai chamar de feitiço, diz que ele ainda não terminou o trabalho. Só que a mente dele vai começar a criar todos os álibis para dizer para ele que ele já terminou sim e que ele pode voltar a empreender. E aí ele vai abrir uma escola de negócios que mais uma vez vai prosperar, vai dar dinheiro, ele vai brigar com os sócios, ele vai entregar para os sócios, aí ele vai palestrar, aí ele vai encontrar uma pessoa que está interessada naquilo que ele tem que falar e é uma pessoa que vai ser assassinada e ele diz que ele passa a viver num medo constante o tempo todo. E esse medo constante, ele vai minar todas as possibilidades dele de dar certo. Esse medo constante vai criar um cenário para ele que vai destruir as possibilidades dele fazer as coisas, dele acreditar nele, dele se entrar em movimento e de novo ele vai paralisar. Então, de novo, o cérebro reptiliano entra em ação. Ele diz que depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição. O corpo dele sente, os nervos sentem, o corpo dele fica tensionado, ele fica literalmente paralisado, ele não sabe como tomar nenhuma atitude. Como ele já passou por essa situação uma vez anterior, ele tem a percepção de que o medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Quanto mais medo você tem, mais agarrado você fica nele, mais medo, mais agarrado você fica nele. Mas ainda é uma experiência nova para ele, ele não vai conseguir sair disso por uns bons 12 meses, mais ou menos. De novo, ele faz o quê? Volta para a indecisão completa. Desacredita nos sonhos dele, duvida dele, tem medo de tudo e não experimenta nada de novo. E ele vai explicar que a mente dele, né, quando ela passa por esse processo de medo, ela traz duas grandes consequências. Ela passou por uma situação absurda e essa situação gerou um constante estado de indecisão e medo, as duas coisas andando lado a lado. E ao mesmo tempo, esse enclausuramento forçado, né, esse medo que ele ficou até de sair de casa, de ficar desesperado, gerou uma tensão constante nele. Ele entendia que ele era um peso para ele mesmo e ele tinha a sensação de que o tempo estava passando e cada vez mais que o tempo passava e cada vez mais que ele não se movimentava e que ele não agia, que ele não fazia nada, ele estava perdendo tempo, ele estava ficando para trás, aquilo ia gerando mais ansiedade, mais estresse, ia retroalimentando e ele só ia afundando cada vez mais. E ele diz que a faculdade da razão dele havia sido paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a minha mente para sair desse estado mental, mas ele ainda não sabia como. Ele toma percepção de que a razão dele foi tomada, exatamente o cientista, que é o neocórtex, que tem a possibilidade de
analisar os prós e os contras e tomar decisões com base no seu banco de dados e fazer escolhas coerentes, ele é sequestrado pelo crocodilo. 2 processos de medo que ele trouxe pra gente. Nos 2 processos de medo, ele deixa muito claro qual que é o mecanismo que o cérebro dele faz. Quando ele consegue controlar ali as emoções, o medo dele, a desconfiança dele próprio. Mas como ainda é um sentimento novo, como que eu faço isso? Se ele tivesse assistido às aulas anteriores, né, ele saberia qual que é esse caminho. Várias das mulheres que eu atendo, às vezes elas se colocam nesse lugar aqui de se questionarem se elas não são uma fraude, se elas não são uma mentira, se elas não são capazes de fazer o que elas estão se propondo, se elas não são capazes de entregar a transformação que elas estão se propondo. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você tá aqui, né, nesse planeta junto comigo, você é um ser imperfeito. E a gente tá aqui com o objetivo de se melhorar, ser um pouco melhor amanhã do que a gente é hoje. A gente não tá aqui com o objetivo de se tornar perfeitas. A gente tá em busca de melhoria, de amadurecimento, de transformação, ok? Então, quando você sabe fazer alguma coisa, você tem um servir que é maravilhoso, você aplica isso na sua vida, você colhe resultados, você quer ensinar o outro, não significa que nunca mais na vida você vai passar por aquela dor. Então, pode ser que você tenha resolvido um problema hoje com as habilidades que você tem e daqui a 2 dias, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, você pode passar por ele de novo. Isso não significa que você não sabe resolver, que você é uma fraude ou que você é uma charlatã. Significa de que em vários momentos a vida vai te proporcionar aquilo de novo para você ir subindo o nível, ir amadurecendo a sua percepção, ir criando novas estratégias e ampliando o seu horizonte. A partir de então você vai conseguir ajudar outras pessoas, ok? O que o autor fala aqui? Que ele se viu nesse lugar de se sentir uma fraude porque ele tentava contar às outras pessoas como era aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto ele estava ali se sentindo completamente fracassado e incapaz de aplicar os 17 princípios nele mesmo. Então ele começa a se questionar, ele começa a questionar o quão ele era realmente competente para poder explicar isso para as outras pessoas. E eu vejo muito isso acontecendo com mulheres que eu atendo. Então não caiam nesse lugar. E se por acaso vocês caírem nesse lugar, eu quero que vocês prestem atenção nessa historinha que eu vou trazer aqui para vocês, porque todas as vezes que você se questionar sobre ser uma fraude, eu quero que você pense nisso aqui. Para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu gosto muito de astrologia. Então pode ser que você já tenha me escutado a falar sobre esse mito por lá, ou pode ser que essa seja a primeira vez, tá? Então presta atenção aqui. O mito do Quiron é o mito do curador. Quiron era um centauro, né? Metade homem, da cintura para cima homem, da cintura para baixo um cavalo. É bem o arquétipo do sagitariano, quando você olha ali, né, o arqueiro com a flecha pro alto. Então ele era um centauro e ele foi atingido acidentalmente por uma flecha de Hércules. Então essa flecha causou um machucado, uma ferida nele. E como ele era imortal, né? Ele não morria. Ele foi ferido e ele não tinha capacidade de se curar. Então ele ia ter que passar a eternidade inteira machucado, sentindo dor, ok? Só que ele entende que cada vez que ele ajuda uma pessoa a se curar, ele se sente menos dolorido. Isso faz sentido para ele. Então ele passa a ser o curador universal. Ou seja, enquanto eu não posso me curar, enquanto eu não tenho a habilidade de me curar, eu curo o outro, eu curo o próximo e com isso eu me sinto melhor. Então, ao longo da jornada dele, ele vai desenvolver inúmeras habilidades, muita sabedoria, gentileza, empatia para lidar com aqueles diversos problemas que vão surgir ali na vida dele. Então, todas as vezes que você se sentir incapaz, todas as vezes que você questionar a sua sabedoria, você vai lembrar desse mito aqui, entender que você não é perfeita, você nunca vai estar pronta, que é o que eu escuto muito, não tô pronta ainda, eu não vou vender o meu servir porque eu ainda não tô pronta, eu preciso de mais um curso, eu preciso disso, mais aquilo. Não, maravilhosa. Você tá pronta para começar hoje com aquilo que você tem. A sua sabedoria, a sua bagagem de vida, as suas experiências, isso tudo
está disponível já nas suas mãos para que você ajude alguém. E não adianta você acreditar na sua mente maravilhosa e criativa e poderosa, que mente para você o tempo todo, que aqui na sua cabeça você está criando um produto, um serviço maravilhoso que não tem nem defeitinho, e quando ele estiver redondinho, você vai vender e tudo vai acontecer. Não. Você só vai entender a validade do seu produto, os lugares onde você pode melhorar a partir do momento que você vender, a partir do momento que você começar a escutar o seu cliente, a partir do momento que você rever os seus processos e entender onde você pode melhorar. E aí, no decorrer disso, você pode desenvolver novas habilidades, ampliar os seus horizontes, melhorar os seus processos e ajudar ainda mais outras pessoas. Então não caia nessa besteira de se achar uma fraude. Todas as vezes que isso passar pela sua cabeça, lembra do mito de Quiron que eu tô te contando aqui, tá? E o que eu quero trazer do autor de novo, né? Todas as 2 vezes que ele trouxe aqui do medo, que o medo era paralisante e que ele não conseguia tomar nenhuma atitude, que ele se via parado, que ele se via indeciso, né? Era onde a vida dele agarrava e ele não conseguia seguir. Todas as 2 vezes que ele trouxe isso aqui pra gente, ele percebeu que era necessário, para que ele saísse desse lugar, tomar uma decisão. Então é a 2ª vez que ele fala sobre isso. Eu tomei a decisão de lutar contra tudo aquilo que eu acabara de criar sobre mim mesma. Então, nos 2 momentos de dor, ele deixa muito claro, de dor, de medo, ele deixa muito claro essa luta entre o neocórtex e o reptiliano. Muito medo, muita ansiedade, muito estresse. O meu cientista é sequestrado pelo meu jacaré, que vai, para me manter em segurança, né, para me manter vivo, me fazer paralisar, eu vou tirar. Não vou agir, não vou fazer nada. Minha vida não evolui, eu vou ficando cada vez mais estressado, cada vez mais irritado, não consigo ter resultados nenhum. E aí, de repente, eu dou um estalo de que eu preciso sair desse lugar. Para que eu saia desse lugar, eu preciso aprender a controlar as minhas emoções, organizar os meus pensamentos e a planejar. E aí, quem volta para o controle é o meu cientista, que é o neocórtex, que vai tomar decisões baseadas no prós e nos contras. Então, aí deixa muito claro isso. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual eu me encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Todas as vezes que você está extremamente indecisa, estressada, preocupada, vibrando nessa energia da escassez, você está paralisada, o seu negócio não cresce e é essa sensação que você tem, que você trabalha, no final das contas você não consegue pagar nem os seus boletos, que você não consegue ter uma qualidade de vida boa. Aterrissa, acalma os pensamentos, descobre aquilo que te acalma. Pode ser uma respiração, um banho, uma corrida. E começa a observar os seus pensamentos para que você possa organizá-los e planejar os próximos passos e entrar em ação, ok? E aí, eu quero trazer aqui para você uma percepção muito interessante do autor. Eu vou ler para você uma página desse capítulo. Ele vai trazer alguns questionamentos, né? Se você assistiu as minhas aulas de antes, né, da jornada anterior sobre a mente acima do dinheiro, você vai começar a compreender isso aqui com um pouco mais de facilidade. Se você não assistiu, pode ser que pareça incoerente o que você vai escutar agora. A única coisa que eu te peço é, tipo assim, desconstrói esse muro. Você não precisa concordar comigo, você não precisa concordar com o autor, mas pelo menos deixa essa porta aberta para que você possa pensar sobre ela e questionar mais sobre ela e criar as suas conclusões, ok? Antes de eu te contar, de eu ler essa página aqui para você, eu preciso que você entenda qual que era o contexto aqui para que isso aqui faça sentido. O autor estava falido nesse momento, morando na casa de parentes sem dinheiro nenhum. E aí, quando ele sai daquele estado de inércia e que ele decide que ele vai tomar uma decisão e um rumo, ele escuta a intuição dele. Eu tô chamando de intuição, tem hora que ele chama de feitiço e tem hora que ele chama de o outro eu, tá? Mas pensa como se fosse a sua intuição. Ele decide escutar a intuição dele, que fala para ele pegar $50 emprestado com o parente dele que ele tá morando, pegar o carro e ir até uma cidade, que lá nessa cidade ele vai encontrar o cara que vai financiar
esse livro aqui que a gente tá lendo, ok? Então, até o momento desse capítulo, esse livro aqui não existia. Ele tinha um manuscrito dele e ele entendeu que a missão de vida dele não era empreender como ele vinha empreendendo anteriormente, ganhando dinheiro e fracassando, mas que a missão de vida dele era publicar este livro. E na época ele estava sem um puto no bolso. Então ele escuta a intuição dele e resolve não deixar a mente dele criar histórias e faz o que a intuição pediu. Pede os $50 emprestado, o cara dá, ele pega o carro e ele vai parar na cidade. E agora eu vou ler a página aqui pra gente poder discutir sobre ela, tá? Então imagina, $50, botei um pouco de gasolina no carro e segui rumo à cidade que a minha intuição mandou. Nesse momento, novamente, o meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Porque até então a cabeça dele estava pensando em pegar o hotel mais barato, que fosse $1 por dia diária, porque ele não sabia quando as coisas iam acontecer, ele não sabia nem o que ia acontecer. E vem a intuição dele e fala, vai pro hotel mais caro da cidade. Ele decide escutar a intuição. Com pouco mais de $40, que era o que ele tinha, aquilo parecia um suicídio financeiro. Mas ele foi. Quando ele chega lá, para poder escolher o quarto, de novo a intuição dele fala assim, escolhe o quarto mais caro do hotel, a melhor suíte. Ele decide escutar a intuição. E aí ele chega à conclusão de que o custo daquela suíte ia acabar com o dinheiro dele em 2 dias, ok? Mas ele assume o risco e faz. O carregador de malas pegou a bagagem dele, entregou o ticket do estacionamento e o conduziu até o elevador como se ele fosse o príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência para comigo. Tornava-se evidente que o meu outro eu, a minha intuição, estava determinada a me tirar do complexo de inferioridade em que eu havia desenvolvido. Dei ao carregador de malas $1. Comecei a estimar quanto seria a minha conta no hotel até o final de semana, quando então o meu outro eu, a minha intuição, ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamentos de limitação e que eu começasse a imaginar a minha vida a partir daquele momento como se eu tivesse todo o dinheiro que eu quisesse nos meus bolsos. O que é importante a gente entender aqui? Todas nós, eu, você, todas as pessoas que estão assistindo essa aula aqui, a gente tem 2 eus dentro da gente. A gente tem um eu que é medroso, que acha que tudo vai dar errado, que o dinheiro vai sempre faltar, que sempre vai vir escassez e que eu nunca vou ter para amanhã e que a vida é muito dura e que tudo tem que ser muito difícil e que eu preciso acordar muito cedo e que se a vida não for pesada as coisas não vão dar certo para mim. E a gente tem um outro eu que desconhece o medo, que é próspero, que é abundante, que entende que tudo está disponível no universo, que tudo que eu quero vai dar certo para mim, que eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, que se eu tomo decisões, as pessoas certas vão começar a aparecer para poder me ajudar no momento certo, na hora certa, que eu vou prosperar e que eu vou ter sucesso. Então, o que o autor quer trazer aqui, que ele começa a trazer essa ideia pra gente, é que ele descobriu o eu dele da prosperidade. E ele se mostrou favorável a fazer diferente do que ele vinha fazendo nesse último ano. Então é como se ele estivesse saindo do habitual, das coisas que ele fazia todos os dias, dos pensamentos que ele tinha todos os dias e topasse a fazer de um jeito diferente. Ele até costuma brincar que ele recebe ordens estranhas, né, de uma fonte estranha. Ele diz, né, que uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra entidade, né, o outro eu, é motivado e responde ao impulso da fé. Por mais de um ano, ele foi conduzido como escravo da entidade do medo. Lembra que ele não tomava decisão nenhuma. Há 2 noites, né, quando ele resolveu tomar uma decisão, ele começou a escutar a intuição dele, essa entidade da fé. Essa entidade, né, esse outro eu dele, não conhece limitações, não possui medos e não reconhece a palavra impossível. Então, olha que interessante, é como se eu tivesse 2 eus dentro de mim e eu estou escolhendo a quem eu vou dar voz, ok? E aí, o que é interessante é que ele traz a seguinte percepção.
Ele foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade do medo. Esse antigo eu motivado pelo medo não está morto, ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Ele somente pode tomar controle de você por meio dos seus pensamentos. Então, o que eu preciso trazer aqui para você? Autoconhecimento e treinamento constante vai fazer com que eu mantenha em ação, no controle, o eu que eu escolher. Então, você pode escolher o eu que vive com base no medo, onde as coisas tendem a fracassar, dar errado, serem mais caras, serem escassas. E o eu que não conhece limitação nenhuma, que você cria as coisas que você quer e que você vai lá e consegue. Você decide quem alimenta. Eles vão vir através dos seus pensamentos, das suas emoções. E eles vão se manifestar nas suas ações. Como é que você faz para manter mais tempo em controle o eu que você escolheu? Autoobservação. Uma autoobservação constante de todos os dias. Por isso que lá na última jornada eu falei que o nosso treinamento não terminava com as nossas aulas. Que a gente precisaria estabelecer um treinamento constante diário, que está muito baseada na autoobservação, no autoconhecimento, na autopercepção das escolhas que você está fazendo e dos seus pensamentos. Só assim você vai ter o controle de manter o eu que você quer tomando as decisões, ok? Então presta atenção nisso. Ele traz aqui uma frase que eu acho importantíssima, que eu já li em outros livros sobre outros aspectos, que é o seguinte: não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisa. De alguma forma, o recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Com certeza, sem você perceber, isso já aconteceu com você. Tá chegando às vezes o dia do aluguel, você tá sem cliente, alguma coisa que aconteceu, não tá vendendo os produtos, e aí de repente você vende exatamente o valor daquele aluguel. Ou então tá chegando a boleta do cartão de crédito, você vende o suficiente para pagar aquela boleta. Então, você fica agoniada, mas de alguma forma, na hora H, esse dinheiro aparece. E você não sabe explicar de onde ele veio. Isso acontece? Se isso acontece com você e se isso está fazendo sentido para você, deixa um comentário aqui para mim que eu quero entender. E aproveita, já curte esse vídeo, né? Se inscreve no canal e compartilha ele com pelo menos uma amiga. Uma amiga que é empreendedora, que gosta de empreender, que gosta de estudar sobre o cérebro, assim como você, porque daí você começa a criar uma comunidade à sua volta que vai estar atenta a esses comportamentos e aí vai facilitar para você, né, ter companheiras de jornada. Então, compartilhe com pelo menos uma pessoa, ok? Muito do que acontece é que em algum determinado momento você desliga o seu cérebro de alguma forma que você ainda não está tendo consciência. E aí você desliga esse eu da escassez e permite com que o outro eu chegue, mas sem ter essa percepção tão clara. E esse outro eu acaba fazendo o dinheiro chegar. Só que daí, pouco tempo depois, você ativa de novo o eu da escassez. Pra gente finalizar, que eu acho que pra mim eu gostaria muito que você pegasse um post-it, escrevesse essa frase e deixasse essa frase em algum local que você pudesse ler ela todos os dias. Pode ser no espelho do banheiro, pode ser na sua mesa de trabalho, atrás do seu celular, enfim. A frase é a seguinte: mantenha a dúvida, o medo, as preocupações e os pensamentos limitantes totalmente fora da sua mente. Topa fazer esse acordo comigo? Se você topar fazer esse acordo comigo, escreve num post-it, cola num lugar aí na sua casa, tira uma foto, coloca lá nos seus stories e me marca. @NaitreBrant. Eu quero ver que você tá comigo nessa, que você tá levando a sério o seu treinamento comportamental e que de fato você quer dar espaço para esse eu próspero alugar um triplex
na sua cabeça. Aqui na descrição desse vídeo eu deixo para você o link do meu grupo no WhatsApp. Todas as terças-feiras eu compartilho por lá essa aula que a gente está assistindo aqui. E na quarta-feira eu entrego um exercício, uma atividade que faz parte do nosso treinamento, e nessa jornada agora o nosso objetivo é dar espaço para esse eu da prosperidade. Foi incrível estar aqui com você. Essa é a primeira aula, da nossa segunda jornada aqui no YouTube, e eu te vejo na próxima semana.